Você pode. Obrigado, Júnior. Então, a CPA, ela existe aí já há um bom tempo, e a última modificação que tivemos da CPA foi em 2021, modificação da estrutura, né? Deu uma pequena mexida aí na estrutura, mas a CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, né? É importante dizer o que significa o termo, para quem não conhece. Então, ela tem como principais atribuições o plano de avaliação institucional, que é um planejamento aí de 3 anos da instituição para a nossa autoavaliação, né? Todas as ações que serão executadas ao longo desses 3 anos, né? Todos os instrumentos serão utilizados, tudo que será visto, estudado, enfim, tudo isso vai estar lá no plano de autoavaliação e é uma obrigação da CPA. E a segunda obrigação seria o relatório de autoavaliação institucional. Então, esse já é uma obrigação anual. Então, todo ano, até final de março, a CPA tem que fazer esse relatório de autoavaliação institucional, que é basicamente um resumo de tudo que aconteceu no âmbito da autoavaliação na UNB. Então, todas essas reuniões da CPA, né, do Avalia UNB, vão entrar lá, todos os resultados que tivemos aí no último ano, né, dos indicadores de qualidade, de rankings, enfim, tudo que remeta à autoavaliação e avaliação externa vai estar aí no relatório de autoavaliação institucional. Além disso, a CPA vai estar aí nessa tarefa de coordenar e promover os processos internos de autoavaliação, ajudar na avaliação externa. Então, sempre tem uma avaliação externa, a CPA, né, tem o seu momento com os avaliadores, né, além de ajudar também na coleta de documentos, coleta de informações, e tem toda a parte como da parte que está já no plano de autoavaliação, que é de fazer esses mecanismos de aproximação com as unidades. Então, né, o que vai ser feito, qual pesquisa vai ser feita, como é que isso vai funcionar. E tudo isso para que a gente consiga ter uma autoavaliação institucional de qualidade e robusta. Pode passar, por favor. Então, a gente tem aí os membros atuais da comissão. O professor Paulo Lima é o atual presidente. Temos representação docente, representação de técnicos, representação da sociedade externa. Deveríamos ter a representação de discentes, de alunos, mas infelizmente a gente não conseguiu aí nos últimos 2 anos. Então, estou vendo vários alunos aqui. Quem quiser participar, tá? Pode falar com a gente depois. Eu participo como representante do DPO, né? Na pessoa do professor Sérgio, decano aqui do DPO, e a Harineide está representando o decano do DEC, o Decanato de Ensino de Graduação. E aí, um breve histórico da CPA. Então, aqui na UNB temos até uma situação particularmente interessante, que antes mesmo da instituição dos sinais, né, que é esse Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, que foi em 2004, já em 2002 a UNB já tinha uma estrutura de autoavaliação. Então, começou ali com uma comissão interna de avaliação institucional, e antes mesmo, né, dos sinais existir. Então, a partir dali, a gente vem trabalhando e vem evoluindo aí não só na composição da CPA, mas também nas atribuições dela. E como eu já comentei do plano de autoavaliação, né, temos aí o nosso plano de autoavaliação vigente, é o de 2023 a 2025, então ano que vem já vai ter um novo plano de autoavaliação, mas o objetivo é basicamente traçar aí todas as ações, todos os processos que serão feitos ao longo dos anos. Então, tudo que é feito, né, a cada ano, no âmbito da autoavaliação, vai estar lá no plano de autoavaliação. E temos os relatórios de autoavaliação, então todo ano tem a publicação, né, desse relatório, são todos disponíveis lá no site da CPA, e eles trazem esse resumo do que foi feito. Então, tem a questão das nossas visitas aqui do programa Avalia UNB, resultados de egressos, que é um relatório, né, que a gente faz todo ano, que a Juni também vai mostrar detalhadamente para os cursos aqui da FCTE.
Os indicadores de fluxo, então, né, toda essa parte de evasão, retenção e desistência. A consulta da comunidade acadêmica, que é algo também que é muito importante de falar, especialmente agora, porque ela está aberta. Então, se vocês ainda não responderam à consulta, né, eu convido vocês a responder, que é nosso instrumento aí de apuração da percepção da comunidade. Então, tem diversas perguntas de percepção, né, de conhecimento sobre instrumentos, conhecimento sobre ações da universidade, e questões também de percepção, né, de opinião. Então, é importante saber isso e sempre que possível a gente pede para responder, né? No momento agora ela está até no CIGA, né? Então, se vocês não tiverem ainda respondido, não tiverem pedido para pular, né? Lá no CIGA vai estar aparecendo lá a pesquisa ainda. E eu vou falar rapidinho sobre ela também já já. E toda a parte de rankings. Então, então temos rankings nacionais, internacionais, vai estar lá também no relatório. E aí, falando, né? Continuando aqui a falar sobre a consulta, a gente faz essa consulta todos os anos, então já temos aí um histórico bem bacana de realização da consulta da comunidade acadêmica. No último ano tivemos aí as respostas, né, de mais de 5.000 pessoas, então distribuídas aí entre discentes, docentes e técnicos, né, dos nossos grupos. Na FCTE especificamente responderam 288 pessoas, sendo que a maioria foi de discentes. Tivemos ali 34 docentes, 7 técnicos que responderam. E aí a gente consegue, com isso, né, ter pelo menos uma ideia da percepção que não só o NB no geral tem, quanto o subgrupo ali da FCTE, né, com base em algumas métricas. Aí trazendo só algumas aqui para a gente, né, convido vocês também a verem esse relatório com mais detalhe, porque tem muito mais informação. Então, por exemplo, na questão de infraestrutura, na FCTE, a gente teve uma avaliação positiva da portaria e da limpeza das salas de aula. Então, aí mais de 87% dos respondentes avaliaram isso de forma positiva, né? Portaria e limpeza. Já a rede UNB Wireless não foi tão bem avaliada e a questão dos espaços de convivência e alimentação também não foram tão bem avaliados. Então, né, são pontos que são identificados lá no relatório, né, nessa consulta, e que podem já subsidiar aí alguma ação por parte da gestão, por parte dos alunos, né, do corpo técnico, para já ter essa realidade, né, em mãos. E aí, fazendo uma comparação, por exemplo, da pergunta, essa é uma das perguntas, né, que a gente faz, do conhecimento da CPA por parte da comunidade. Então, temos os resultados da UNB, temos resultados específicos aqui da FCTE. Na UNB, no geral, os alunos não conhecem a CPA. Então, mais de 85% ali dizem que não têm conhecimento da CPA. Aqui na FCTE, também isso se repete. Né? Dos alunos que responderam, 89% disseram que não têm conhecimento da CPA. Se a gente for olhar os docentes, então ali 3 quartos dos docentes da UNB dizem ter conhecimento da CPA, já que dentro da FCTE a gente tem um percentual um pouquinho maior, 85% tem conhecimento, né, sabe o que que é CPA, sabe o que que a CPA faz. E na parte dos técnicos, a gente tem um panorama bem parecido. Na UNB, 68% dos técnicos conhecem CPA e na FCT especificamente, 71%, então um pouquinho maior. Então, assim, só para dar, né, uma ideia do que a gente consegue fazer com isso. E essa é uma apenas um dos itens que a gente pergunta, né? Tem vários outros no relatório que está disponível. Vai falar um pouquinho sobre os indicadores de qualidade de educação superior, mais a parte de conceitos mesmo. Então, a gente tem aí o ENAD, com relação ao ENAD, né? Desde o ano passado, 2024, o ENAD teve uma mudança que a gente ainda está entendendo como é que isso vai se dar. Mas no ano passado teve o ENAD das licenciaturas, então foi o ENAD especificamente apenas para as licenciaturas, e a partir de 2025 nós estamos tendo, né, já um novo ciclo avaliativo
aí do ENAD, né, em que todos os anos vai ter o ano 1, ano 2, ano 3, da mesma forma que já existia, só que agora com uma nova configuração, especialmente no sentido de que todo ano vai ter o ENAD das licenciaturas. Então, assim, a gente não tem ainda um cronograma, né, exato disso, é uma coisa mais geral que o INEP soltou, mas já mudou um pouco nesse sentido. Então, mudou outras coisas também no NAD. Pode mudar, por favor, Gino. No sentido da prova teórica, então, teve algumas mudanças também na prova teórica. Agora a gente tem 27 itens da formação geral, 36 dos componentes específicos. Temos agora a prova de prática para as licenciaturas, então é algo obrigatório também. O questionário de estudante continua do mesmo jeito. E temos também todas essas avaliações específicas da licenciatura. Então, vai ter um questionário do coordenador do curso, questionário de avaliação da prática pelo estudante, questionário de avaliação da prática pelo supervisor e pelo orientador. Então, o ENAD se expandiu aí um pouco nesse sentido, né, instrumental, e um pouco mais voltado agora para atender as particularidades da licenciatura. E aí, dentro do ENAD, né, que é um grande sistema assim, né, de avaliação, a gente tem um conceito ENAD, que aí ele é baseado na prova teórica, que é feita, né, que os estudantes fazem, e, e 25% da nota da formação geral contribui aí para o conceito ENAD, e 75% da nota ali de componente específico vai para esse conceito ENAD. Então, isso não mudou, né? Temos aí como é feito, né, o conceito ENAD especificamente. E todas essas, não só o conceito ENAD, mas todos os indicadores de qualidade da educação superior, né, então estamos falando de conceito ENAD, de CPC, de IDD, de IGC e de CC, todos eles passam aí por uma padronização, no sentido de que temos um conceito que é o conceito pontual, né, o conceito contínuo, como ele chama, e tem o conceito faixa. Então, geralmente, a gente sempre ouve falar o conceito faixa, né? O curso é nota 5, o curso é nota 4, né? Teve CPC 5, teve CPC 2. Então, esses são os conceitos faixa que a gente tem, que são baseados nos conceitos contínuos. Então, a gente gosta de trazer atenção a isso justamente porque se a gente, né, o curso especificamente, tiver uma nota ali que está muito próximo dos limites, né? Limite, ou do limite inferior ou do limite superior, então tem ações ali para serem feitas para, né, ou a gente não cair de conceito, né? Descer um conceito, ou oportunidades aí para que o conceito melhore, né? Porque as diferenças às vezes são centesimais, decimais para isso. E aí, um segundo indicador de qualidade da educação superior é o IDD. Então, é esse indicador de diferença entre os desempenhos observado e esperado. Ele vai utilizar ali a nota do ENAD e a nota do Enem. Então, tem algumas condições para isso acontecer, né? Precisa de pelo menos 20% do total de estudantes que foram habilitados para participar do ENAD que tenham feito o Enem. Então, tem essa relação, né, para conseguir fazer as continhas. E tem que ter pelo menos dois estudantes para também não ter um dado identificável. E aí o IDD, ele é como se fosse uma estimativa aí do desempenho que o aluno ganhou ao ingressar na UNB desde o Enem. Então, ele fez o Enem, né, ingressou na UNB, e aí, durante o processo formativo dele, ele supostamente ganha aí mais conhecimentos, né, ganha aí em um desempenho melhor. Então, o IDD tenta capturar isso, no sentido de fazer essa diferença entre a nota do ENAD no final do curso, né, como concluinte, e a nota do Enem lá no começo do curso. Então, essa continha que é feita, e especificamente para o UNB, nós temos um problema, né, com relação a isso, porque nossos alunos já entram bem preparados, né? Então, o nível dos nossos alunos que entram aqui na UNB, na maioria dos cursos, já é muito alto. Então, essa suposta
esse suposto ganho, né, de desempenho, ganho de eficiência que os alunos teriam aí ao longo do curso, não consegue ser muito bem capturado pelo IDD, no nosso caso. Então, essa é uma ressalva que a gente sempre faz, porque a maioria dos cursos a gente vai ver que tem IDDs baixos, mas isso não quer dizer que o curso seja ruim, né? Não tem uma relação direta com isso, é mais uma questão da metodologia que é utilizada para tentar aferir esse ganho de desempenho, que no nosso caso, da UNB, isso não se aplica muito. Temos o CPT também, talvez esse seja o conceito mais conhecido, que é o conceito preliminar de curso. Então, ele é composto ali, em sua maior parte, pelo ENAD. Então, tem várias métricas, né, instrumentais ali do ENAD que ele utiliza. E tem toda a parte ali que vem do censo, que é da parte de titulação e regime de trabalho. Aí mostrando a questão dos pesos do ENAD não, do CPC, a gente vê que ele é, né, composto por vários itens. Então, por exemplo, tem 20% da nota do CPC que vem lá da nota dos concluintes do ENAD. Então, a importância aí do ENAD para a composição do CPC. Tem 35% da nota do ENAD da nota do CPC que vem lá do IDD. Então, né, mais uma vez, o IDD utiliza tanto o ENAD quanto o Enem. Então, mais uma vez, reforçando a importância do ENAD nisso. E tem toda a parte de percepção discente sobre as condições do processo formativo, que vem do questionário do estudante, que o estudante, mais uma vez, né, preenche lá no ENAD. Então, isso também equivale a 15% da nota do CPC. Então, se somar ali toda a parte que é proveniente do ENAD, então tem 70% da nota do CPC está relacionada ao ENAD. Então, por isso, da importância do ENAD, né, não só como instrumento em si, né, como esse instrumental de avaliação, mas também para o resultado do CPC. E o restante ali vem na parte do corpo docente, que vem do Centro de Educação Superior, e em grande parte a gente não tem problema, porque a maioria dos nossos docentes são DE e tem doutorado. E aí o CC, temos o CC, conceito de curso. Esse daqui é especificamente atribuído após uma visita em loco, que não, após a pandemia, não é mais exatamente em loco, né? É um in loco à distância, mas continua sendo chamado assim, uma visita em loco. Ele é composto aí por três dimensões, cada uma com seus pesos específicos e é calculado por uma média aritmética simples. E os cursos vão receber essa visita em loco obrigatoriamente se eles tiverem um CPC menor que 3, então CPC 1 ou 2, quando precisa passar por um reconhecimento e renovação de reconhecimento, quando é um curso novo, ou cursos de áreas específicas. Então, em todos esses casos, sempre vai ter uma visita em loco que vai gerar um conceito de curso, o CC. Aí temos, para finalizar aqui minha parte, o IGC, então o Índice Geral de Cursos. Esse é um indicador da instituição toda, então é o IGC da UNB, né? Temos o nosso IGC da UNB. Atualmente a UNB tem o IGC 5, que é a nota máxima. Passamos aí por alguns sufocos há alguns anos, se eu não me engano, 2019, 2020, porque a gente estava com uma nota um conceito contínuo muito próximo ali da faixa superior, mas não passava, né? Então a gente estava numa faixa inferior, justamente por uma diferença, se eu não me engano, centesimal, foi muito pouquinho mesmo. Então, né, até por isso a gente traz é, toda essa parte metodológica, né, para que tenha esse conhecimento de todos como que nós somos avaliados. Mas então, no GC, a gente tem a média dos CPCs do último triênio, ponderado pelo número de matriculados. Então, tem toda a parte de graduação, com base no CPC e número de matrículas, mas tem também toda a parte de pós-graduação. Então, no IGC, a gente considera não só graduação, quanto pós-graduação. E da mesma forma, as notas ponderadas pelo número de matriculados. Então, quanto mais matriculados nós tivermos, né, na pós-graduação em programas, em cursos de notas boas, a gente consegue aí manter, né, nosso IGC numa faixa, na melhor faixa, que seria a faixa 5. Né? Então, a gente gosta de trazer isso também para mostrar que
não só a graduação tem peso aqui no GC, mas também a pós-graduação. E no fim, a Júnior também vai comentar um pouquinho sobre isso, no caso aqui da FPR. E acho que é isso. Então, passar a palavra para a Júnior. Obrigada, Guilherme. Bom, gente, então eu vou assumir a partir daqui e eu vou passar os resultados de alguns estudos nossos, além desses de indicadores da Universidade de Brasília, né, dos cursos, dos indicadores do INEP. E aí eu só queria explicar para vocês que eu não vou me aprofundar detalhadamente em cada curso, mas eu vou apresentar normalmente um ou dois cursos por estudo, para que vocês tenham uma ideia do que a gente está apresentando, mas já deixando claro que esses estudos que eu vou apresentar, todos eles estão disponibilizados, a maioria deles já está disponível no site da avaliação, tá? A gente faz esse aglomerado de cursos por unidade para esses estudos e para os resultados, assim como aqui para o Avalia UNB, porque nós percebemos que existem aspectos que vão influenciar toda a unidade, todos os cursos da unidade, quando discutidos coletivamente, né? Então, nós podemos ter uma influência positiva. Então, justamente porque os cursos vão compartilhar, às vezes, docentes, às vezes, disciplinas, às vezes, infraestrutura, né? Então, devido a esse compartilhamento, que é uma característica da Universidade de Brasília, né? A gente prefere abordar em título de unidade. Seguindo aqui, o Guilherme tinha apresentado para vocês os conceitos faixa, o conceito faixa, né, dos cursos, e aí, como ele já tinha dito, destacando que ele já tinha dito, os cursos da Universidade de Brasília costumam ter notas 3 e 4, entre 3 e 4 no IDD, né, justamente devido àquela diferença de que os nossos alunos já entram normalmente os melhores da seleção via vestibular ou das outras seleções, né. Então, é muito raro a gente encontrar um curso com IDD 5 aqui na Universidade de Brasília. E a título de exemplo, essas são as notas, o conceito faixa é a nota que normalmente a gente verifica nas divulgações de publicidade, enfim, é o que a gente aponta para o público. Mas para nós aqui, enquanto estudiosos e buscando a melhoria do curso, a gente recomenda normalmente a análise do contínuo. Por quê? É ele que nos diz se a nossa posição dentro daquele indicador está melhorando ou está piorando, tá? E isso pode acontecer, essa melhora ou piora, nem sempre é apenas por ações nossas, é como é uma competição que é estabelecida nesses indicadores, às vezes o que aconteceu não foi que nós modificamos, é que outra universidade, outro curso implementou mudanças que tiveram um impacto muito positivo. E às vezes fomos nós que tivemos essas ações que tiveram impacto positivo. Então, aqui vocês veem que no âmbito da faculdade, nós temos um curso que teve uma melhora de CPC entre o... Ah, ok, Leonardo. Que passam do CPC contínuo de 3,9 para 3,46, não entrei aqui no campo de centesimal, como o Guia apontou, tá? Mas a gente vê que teve uma melhoria muito boa, então já saiu daquele limite da faixa 4 e está encaminhando para o limite da faixa 5, tá? Mas nós temos dois cursos, Engenharia Aeroespacial e Engenharia de Energia, que tiveram uma queda, inclusive chegando a cair de faixa um dos cursos. Então, seria interessante abrir os microdados do CPC, aqui no caso, para verificar onde que aconteceu essa queda, comparando 2017, microdados de 2017, com microdados de 2019, tá? Para verificar o que aconteceu, o motivo pelo qual veio essa queda. Um dos cursos não está aqui, Engenharia de Software, porque ele não faz ENAD, tá? Então, esse curso não está nessa listagem de conceitos, ele vai estar só no nosso estudo de conceito de curso. Então, a gente chamaria atenção para que esses cursos se debrucem. E tem um curso que fez pela primeira vez CPC, que foi Engenharia Eletrônica, então a gente ainda não tem margem de melhoria, mas ainda assim esse curso pode abrir os microdados e verificar onde que ele pode implementar melhorias, né? Os microdados, eles vêm com aquelas porcentagens todas que o Gui apresentou, e sai para todos os conceitos. Então, se vocês quiserem se debruçar sobre o conceito ENAD, tem os microdados do ENAD. Se quiserem se debruçar sobre o CPC, tem os microdados do CPC. Usualmente, ali na DAI, a gente se debruça nos microdados do IGC, já que a gente trabalha visualizando a universidade toda, né?
Seguindo aqui, nós queremos apresentar, como vocês viram, o questionário ENAD ele impacta em 15% do desempenho do curso no CPC. E esses 15%, ele pode ser trabalhado com os alunos porque ele é de percepção. Ele não é um questionário que está abordando se o aluno sabe ou não sabe alguma coisa. É a percepção do aluno em relação a alguns aspectos do curso, né? Então, é um questionário com escala Likert, de discordo totalmente, até concordo totalmente, são um pouco mais de 30 questões. A organização é similar à do CC, né? Então, nós temos organização didático-pedagógica, infraestrutura e oportunidades de ampliação de formação acadêmica profissional. Esse aqui é uma dimensão diferente do CC, essas duas são similares. E de monitoramento dos itens por nós, e aí, de repente, palestras com os alunos, um pouco antes do ENAD, e um monitoramento constante, que é feito, por exemplo, via consulta à comunidade acadêmica. Alguns dos itens que são questionados aqui, a gente questiona na consulta, tá? Então, pode ser utilizado também. Seguindo aqui, questionário do estudante, a gente percebe que a percepção dos cursos que fizeram o ENAD, obviamente, é relativamente positiva, que é esse campo azul, são percepções mais positivas, sendo o azul escuro o mais positivo de todos. Então, a gente percebe que, via de regra, exceto por engenharia de energia, os estudantes estão tendo uma percepção positiva sobre os conteúdos abordados na disciplina do curso, favorecerem a atuação deles nos estágios ou nas atividades de iniciação profissional. No curso especificamente de engenharia de energia, a gente tem um pouco mais aqui de 30% de estudantes com uma percepção negativa, ou seja, percebendo que esses conteúdos não estão auxiliando eles. Nesses casos, a gente sugere que seja conversado com os alunos para verificar o porquê de estar tendo essa percepção negativa, né? Já que a gente aqui no âmbito da DAE, a gente não consegue entrar nesse nível de detalhe que somente o curso e o MDE conseguiria, né? Mas tentar identificar um motivo de estar acontecendo essa percepção. Será que alguma disciplina poderia estar em um outro momento e isso melhoraria? Será que alguma disciplina tem que ser adicionada? Será que é uma questão de auxiliar os alunos a perceberem uma conexão entre teoria e prática? Não saberia dizer esse nível de detalhe, mas a gente percebe que tem essa percepção negativa e nós podemos melhorar isso. Quando nós vamos aqui para o item 29, se a metodologia de ensino utilizada no curso desafiaram o aluno a aprofundar esse conhecimento, desenvolver competências mais reflexivas e críticas, nós percebemos também aqui que, via de regra, a percepção é majoritariamente positiva, com um crescimento de percepção negativa na engenharia automotiva e na engenharia de energia, tá? Então, novamente, poderia ser verificado. Tem um item aqui, deixa eu ver se é esse. Não, é o próximo. Que a gente costuma ficar atento, porque os alunos confundem muito a questão da disponibilidade, eu não sei se é o caso aqui da FCTE, tá? A disponibilidade do coordenador de curso para orientação acadêmica dos estudantes como uma disponibilidade presencial. E aí, nesse caso, é bom conversar com os alunos que o coordenador vai responder via e-mail, vai responder por reuniões de Teams, ou então que ele também tem outras atividades de coordenação ali para responder. Ele nem sempre vai conseguir ter uma resposta pronta, imediata, né? Para ser bem específica. Ou se está tendo algum problema de coordenação mesmo, e aí verificar com os alunos que problema que eles estão identificando, tá? Então, é importante, esse é um indicador que a gente consegue navegar e, principalmente, conversar com os alunos para tentar entender o que está gerando esse resultado e essa percepção, tá? Aqui, por exemplo, os cursos se aproximam quase em 30% de percepção negativa, tá? E aí isso impacta ali no CPC. Esse é um dos materiais que a gente disponibiliza. Seguindo aqui, existe um indicador de fluxo da educação superior, que é um estudo disponibilizado pelo INEP, tá? Ele disponibiliza para coortes de 10 anos, e nós aqui na UNB, a gente trata um pouco os dados, são dados públicos, estão disponíveis para todos no site do INEP. Nós tratamos dele para pegar
a coorte de 2016 a 2022, porque a maioria dos cursos encerra nesse tempo aqui. Então, são alunos que entraram em 2016, no caso desse estudo específico, entraram em 2016 e até 2022, qual era a situação desses alunos, tá? O objetivo é a gente verificar principalmente, deixa eu botar, taxa de permanência, que é essa que está identificada pela cor verde, a taxa de conclusão dos alunos, identificada pela cor azul, e o laranja sendo a taxa de desistência acumulada, alunos que já formalizaram sua desistência, e a taxa de permanência, os alunos que continuam no curso. O curso é planejado, acho que o curso mais longo da UNB é medicina, Gui, você sabe me dizer? Porque são 6 anos para formar, né? Isso. Então, a gente faz essa coorte mais longa mesmo para abarcar também medicina. E aí, qual é a ideia? Nós sabemos que a Universidade de Brasília, por ter essa característica de matrícula em disciplinas abertas, nós não temos semestres fechados, né? Então, nós temos normalmente ali o núcleo duro das disciplinas, né, que são as disciplinas obrigatórias, e temos as optativas, que o aluno escolhe. E o aluno vai fazendo conforme o seu ritmo, né? Mas a expectativa é que ele se forme em determinado ano, conforme o planejamento do PPC. Então, a nossa ideia com esse estudo é mostrar para o curso em que situação nós estamos em relação ao mesmo curso de outras universidades federais, ok? Então, por exemplo, quando a gente olha a engenharia aeroespacial, a gente percebe que nessa coorte nós estamos tendo uma permanência maior do que outros cursos de engenharia aeroespacial de IFES, tá, de instituições federais públicas, e nós estamos tendo uma taxa de conclusão menor, tá? Aí, nós também estamos tendo, nesse mesmo período, uma taxa de desistência acumulada menor. O que chama atenção aqui? Nossa desistência está menor, isso é excelente para nós aqui na Universidade de Brasília. O que nós temos que verificar é se esse número maior de permanência está se convertendo em conclusão ou está se convertendo em desistência no período mais longo dessa coorte, nos próximos anos. Essa é a preocupação que nós temos e que nós gostaríamos de analisar com esse estudo, tá? A mesma coisa aqui em automotiva, em que a gente tem uma taxa de permanência um pouco maior do que outras IFES para o mesmo curso, temos uma taxa de conclusão, mas temos uma taxa de conclusão maior também. Então, nós já temos um desempenho em termos de conclusão melhor do que as outras universidades na mesma coorte, mesmo curso, né? Temos uma taxa de desistência menor, também é excelente. Novamente, a pergunta que fica é, esse curso, essa taxa de permanência, ela se converte em conclusão ou em desistência? Teria que analisar aí os próximos anos, já que esse ano, esse estudo encerrou ali em 2022, é a última coorte disponível, tá, gente? A gente faz o estudo com o mais recente. E a mesma coisa a gente vai olhar para os outros cursos, novamente, uma taxa de conclusão maior, uma taxa de permanência maior, uma taxa de conclusão maior, uma taxa de desistência menor. Usualmente, os cursos de exatas, engenharias, têm essa característica de a gente tem tido uma desistência menor que outros cursos, tá? Pelo menos na FT a gente viu esse padrão, mas nós temos, em geral, permanências maiores do que os outros cursos, e aí cabe a cada curso verificar se essa permanência está sendo porque devido a essa característica da UNB, de ter as disciplinas optativas, o aluno ir definindo o ritmo do seu curso, ou se existe algo travando esse avanço dos alunos, talvez uma disciplina que tenha muita reprovação, talvez enfim, teria que ser feita uma análise, já que isso aqui afeta a evasão, né, os nossos dados de evasão, e isso daqui é algo que a gente teria que verificar individualmente, já que raramente a gente vai ter o mesmo efeito acontecendo em todos os cursos, tá? Então, teria que verificar o que está acontecendo, que está gerando uma taxa de permanência maior nos nossos cursos do que em outros, tá? E engenharia de software mantém o padrão, já aqui com quase o dobro, né, de taxa de conclusão acumulada para engenharia de software. Segundo aqui, a gente faz uma pesquisa de egressos há alguns anos, acho que há cerca de 8 ou 9 anos, a Universidade de Brasília faz esse estudo de egressos, está disponível no site Avaliação,
Nós utilizamos a base da RAIS, no estudo que eu vou apresentar para vocês especificamente, RAIS de 2021, que é a última RAIS que foi disponibilizada pelo governo federal para nós, tá? E nós cruzamos ela com o SIGRA. Com isso, nós conseguimos identificar via CPF todos os alunos formados ou evadidos dos cursos e em que situação eles estavam na RAIS de 2021. Importante ressaltar que a gente só consegue rastrear emprego formal. Então, por exemplo, se é um curso em que a maioria dos profissionais está ou no mercado informal ou no mercado ou como empresários, seja MEI, seja CNPJ ou outras formas ali de empresas, a gente não consegue rastrear, tá? Mas nós conseguimos rastrear todos que estavam empregados formalmente, seja CLT, seja temporário, seja servidor público. E que nós temos esse estudo para graduação e pós-graduação. Então, isso aqui é um estudo que pode afetar lá naquele item de pós-graduação de acompanhamento de egresso, que tem na pós-graduação e tem na graduação. São importantes em ambos, tá? Então, pode auxiliar os cursos. Aqui, falando de engenharia aeroespacial, que é o primeiro curso que nós temos aqui, a gente percebe que essa tabela, ela é maior no relatório, tá? E aqui a gente traz só as ocorrências, as 5 ocorrências mais comuns, tá? As 5 ocorrências mais comuns. Então, nós vemos que a remuneração mensal média dos formados por profissão está em 1.730, com um desvio padrão de 1.307, tá? A maioria deles está atuando, por exemplo, em engenharia aeroespacial como analista de desenvolvimento do sistema, nós tivemos 5 ocorrências, assistente administrativo, também em 5 ocorrências, engenheiro aeronáutica, 4 ocorrências, programador de sistemas de informação, 4 ocorrências e administrador. Provavelmente esse administrador tem uma segunda formação, ou engenharia aeroespacial já é a segunda formação dele, né? O que é importante aqui a gente observar tanto a questão da NDE, do mercado de trabalho, quanto observar por que, por exemplo, nós temos 5 estudantes formados que estão fora da área, né, como assistente administrativo. Teria que tentar identificar o que está acontecendo. Aqui nós conseguimos identificar a distribuição da remuneração mensal dos formados, né, mais por CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. E aí nós temos aqui que muitos estão atuando ali em indústria de transformação, informação e comunicação, administração pública. Brasília, ao contrário de outros cursos para o resto do Brasil, tem um perfil de muitos dos nossos estudantes, às vezes, estarem fora da área de atuação, porque estão em concurso público, já que é um perfil muito forte em Brasília, nós temos concurso público, então isso tem que ser observado também, tá? É um perfil diferente do resto do país, das outras universidades. Finalmente, a gente consegue perceber aqui aonde esses alunos estão trabalhando, né? Então, nós temos 49% como CLT, como servidor público efetivo 4 e como servidor público não efetivo 2. E a curva salarial, ela é curta, então ela tem essa distribuição estranha aqui. Então, o que a gente está vendo? Que o salário não está alterando ao longo do tempo, aqui entre os formados da UNB, mas nós temos aqui uma margem de tempo minúscula, tá? Então, teria que acompanhar aí por alguns anos para ver se isso se repete no curso, se mantém esse padrão, ou até mesmo comparar com outros cursos, porque, por exemplo, aqui no curso de engenharia automotiva, que é um curso que a gente já encontra já tem um pouco mais de tempo, a gente percebe a curva começando a ficar o que a gente espera. Usualmente, as curvas que nós encontramos aqui na FCT estão um pouquinho diferente, mas elas são um pouco menores, os salários aqui quando formam, né? E conforme o tempo passa, os salários vão aumentando, ok? Aí temos aqui engenharia de energia, a gente não vai entrar nos detalhes, também tem pouco tempo, até porque os cursos são recentes, né? O campus do Gama do Gama tem quanto tempo? Uns 15 anos? São uns 15 anos, né? Então, assim, é um campus recente, então os cursos também não têm dados tão antigos para a gente trabalhar. E aqui, finalmente, engenharia de software, a gente já tem um bocado mais de tempo, e aí a gente vê a curva mais dentro
do que a gente espera, do que a gente observa em geral nos cursos da UNB, né? Aqui engenharia eletrônica também. Seguindo aqui, e aí volto a falar, esse relatório completo vocês vão encontrar por RAIS, que nós tivemos acesso, né, lá no site Avaliação. E aí vocês encontram ele para poder verificar. E lá vai ter dados mais completos, a distribuição exata, até mesmo por localização geográfica de estado, pelo país. Então, alunos que foram para fora, a gente consegue identificar. Seguindo aqui em frente, nós fizemos uma análise no âmbito da DAE em 2021, que foi um relatório de avaliação das visitas em locos realizadas no último decênio. E aí foram analisadas as evoluções das notas do CPC contínuo e faixa, né? A nota de cada indicador, a dimensão relatório de avaliação externa, e as notas padronizadas de cada dimensão de avaliação do ENAD, tá? Aqui, novamente, vou apresentar aqui o de 2017, que é a última visita em loco do curso. O que a gente normalmente chama atenção nesse relatório especificamente? O cuidado de não ter notas dentro do 1 e 2, né? E se tiver, prestar bastante atenção para corrigir isso, porque o 1 e 2 ele representa que o curso não atende os pré-requisitos do INEP, do relatório que o INEP coloca. Então, a gente não está atendendo os requisitos mínimos. O 3, o curso, ele atende, o 4 também, e o 5, normalmente são atribuídos a indicadores em que o curso tem excelência, apresenta excelência, tá? E aí, então, excelência, inovação, enfim, algo muito diferente. Então, é uma nota mais difícil da gente conseguir. A gente vê que aqui o curso não tem nenhuma nota 2 e já tem alguns aqui atendendo nota 5. Outra coisa que a gente chama atenção quando está falando de avaliação em loco, especificamente, para os cursos que fazem, é que é necessário registrar o que se faz, porque os avaliadores, nesse período de 3 dias, eles avaliam tudo documentalmente e algumas coisas pelo vídeo, se for uma avaliação em loco à distância. É feito um vídeo com geolocalização, mostrando os espaços que os avaliadores desejam ver, fazendo a visita, e se for uma avaliação em loco também, eles vão pessoalmente, mas durante esses 3 dias eles avaliam prioritariamente documentos. Então, é muito importante que a gente estude esse relatório para os cursos que fazem avaliação em loco e verifiquem se a gente está produzindo os documentos para comprovar o que a gente faz. Porque o que a gente vê na universidade é que a maioria dos cursos faz muito além do que aquilo que está no instrumento de avaliação dos avaliadores em loco. Mas nós não registramos sempre. Em termos de recomendações feitas para os avaliadores e globalmente para a unidade, não vou falar aqui de cursos específicos, foi apontado uma crítica constante nas visitas, referente ao compartilhamento da sala pelos professores, tá, para vários cursos. Como trata-se de um modelo adotado pela Universidade de Brasília, vai ser difícil de alterar, que é aquela estrutura de divisão de salas dos professores por 2 professores, se eu não me engano. Alguns lugares chegam até 3, mas a maioria é 2 professores por sala. Os orientadores, eles sugerem o cuidado em manter um espaço deslocado e reservado para atendimento dos alunos, para que não aconteça de um professor precisar atender o aluno e ter outro professor na sala, tá? A mesma coisa, em alguns casos, não sei, aqui não tem, pelo menos não globalmente aí para a faculdade, que é o da sala do coordenador também ter esse cuidado com o isolamento acústico, por exemplo, a sala em que o coordenador atende os alunos. Então, deve-se cuidar pela atualização dos PPCs do curso, atualização da bibliografia, por exemplo, tanto a básica quanto a complementar, atentar para a adequação dos relatórios quanto à lotação dos cursos, já que estão de uso de toda a faculdade, os laboratórios são comuns, pelo menos da minha visita à FCTE antes da pandemia, tinha vários laboratórios de uso comum, né? Quanto à crítica, referência à publicação dos docentes, sugere-se a aplicação de editais de publicação, bem como a verificação de andamento da implantação da pós-graduação na faculdade. A pós-graduação já andou, já tem 2 cursos de pós-graduação, se eu não me engano, aqui na faculdade, né? Não, tenho certeza, tem 2 cursos de pós-graduação, 2 programas, né? Então, já está em andamento isso, e aumentar a publicação dos docentes,
e deve se atentar para a escolha dos coordenadores, optando por docentes com maior experiência e tempo de casa para coordenar, né? Além deles terem feito uma crítica acentuada ao modelo de estrutura curricular do ABI. A maioria dos nossos cursos que tem ABI recebe essa crítica, né, a essa estrutura. Então, é um pouco difícil da gente manejar isso, porque faz parte da estrutura que a universidade optou. Então, a gente acaba recebendo essas críticas que não reconhecem a nossa individualidade, essas individualidades e escolhas do curso, né, que a gente faz para melhorar o curso. Seguindo, nós avaliamos também os docentes inseridos na graduação em termos quantitativos, tá? Verificar quantos docentes estão na pós-graduação. No âmbito da FCT, a gente tem 67% dos docentes em nenhum programa de pós-graduação, isso são dados de 2019, provavelmente isso mudou para cá, tá? Já que a gente está em 2025, então são 6 anos aqui de diferença, e nós encontramos um pouco mais de 30% de docentes que estavam em 1 ou 2 PPGs, tá? Por que a gente faz essa análise no âmbito da unidade? Porque isso impacta ali para as visitas em locos nesse indicador 2.16, e é um exemplo que a gente traz para vocês de como melhorar o desempenho do curso, produzindo a documentação necessária, né, analisando esses indicadores. Então, o que a gente vê? Que hoje não, 2017, considerando dados de 2017, o Lattes, que é o último que foi disponibilizado para a gente, 9 ou mais docentes tinham mais de 5 publicações, 5 pelo menos, né, publicações, que é esse pré-requisito para ter essa nota 5 no indicador 2.16. Pelo menos 5% dos docentes possuem, no mínimo, 9 produções nos últimos 3 anos. No caso da FCTE, considerando os dados de 2017, do Lattes de 2017, a gente vê que a nota que seria tirada seria a nota 3. Por quê? Seria 50% dos docentes têm, no mínimo, 4 produções no último triênio, tá? Então, seria essa nota 3. E aí, editais, além dos editais da Universidade de Brasília para publicação docente, a gente adicionar também, de repente, editais próprios aí da unidade acadêmica para melhorar esse desempenho, para aumentar a produção docente. E, usualmente, os professores que estão na pós-graduação, eles têm uma produção maior, até por cobrança natural da própria pós-graduação, tá? Chegando aqui já para o final da nossa apresentação, para eu não me alongar tanto, a gente vê aqui o que o Gui colocou para vocês do impacto da pós-graduação, do curso de pós-graduação, conforme o número de matriculados naquele curso, tá? Esse aqui é o IGC de 2022, então ele é anterior à mudança de nota da Qualis, ainda não saiu o IGC considerando o Qualis novo, tá? Então a gente ainda está usando o Qualis antigo, então se tiver mudado a nota do curso, ele não vai estar refletido aqui. A gente vê que, por exemplo, engenharia biomédica, o mestrado em engenharia biomédica da FCTE, ela contribui no IGC, mesmo tendo a mesma nota dos outros cursos, nota 3, então ela contribui mais do que, por exemplo, a da Universidade Federal do ABC, que está aqui, esse amarelinho, ou então mais do que a... cadê, meu Deus? Eu não estou identificando as coisas. Mais do que a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, por causa das quantidades de matrículas, se conseguir aumentar matrículas, desculpa, esse daqui não é o da UNB, não. A UNB é essa segunda. Desculpa, essa daqui é a UNB a segunda, que é esse laranjadinho aqui, que eu não estava identificando a cor, está aqui. Essa daqui é a UFLA, que tem um pouquinho mais de matriculados do que nós, e aí o impacto dela é superior ao nosso, mesmo tendo a mesma nota. Então, vocês veem que o curso tem a mesma nota, a nota 3 na CAPES, né? Mas, por causa de alguns alunos a mais matriculados, ele tem um impacto mais positivo. Indo aqui para o mestrado de Integridade de Materiais e Engenharias, aqui da UNB, a gente vê que a gente está aqui, nesse laranjado, e tem um curso que, devido ao número de matrículas, eles têm mais de 100 matriculados no curso, que é de Santa Catarina, está impactando mais no IGC da universidade do que esse. Claro que essa sugestão que a gente traz para a pós-graduação
ampliar o número de matriculados passa por uma discussão interna de verificar se há condições estruturais, docentes, enfim, se há condições do curso aumentar sem que exista prejuízo para os alunos, tá? E para o próprio curso. Mas, se possível, nós convidamos os cursos de pós-graduação a aumentar o número de matriculados para que a gente possa ter, aumentar o desempenho da universidade no IGC, tá? A melhorar o nosso desempenho no IGC, já que, como vocês viram, a gente briga, às vezes, por centésimos mais ali, né? E, finalizando a nossa apresentação, eu gostaria de convidar todos, além de conhecer o site avaliação, também conhecerem o GEDAI, que é a unidade de gestão estratégica de dados acadêmicos e institucionais. Ele tem diversos painéis em BI que nos permitem explorar cada curso e diversos aspectos do curso, tanto com dados de pós-graduação, graduação, extensão, recursos humanos e produção intelectual, especificamente Scopus e Lattes. Os dados, quando eu vi o GEDAI, eram dados de dezembro do ano passado, tá, de 2024, então é preciso considerar que tem esse delay entre o tratamento do dado e essa publicação, mas já serve para pontuar, para as nossas discussões acadêmicas, para o NDE, ou então para o colegiado de curso de pós-graduação, tá? A gente vai deixar aqui na apresentação o endereço do site avaliação, onde vocês encontram tanto estudos de avaliação externa, quanto internas, quanto links importantes para vocês conseguirem informações e para dados do CPC, CPC, enfim, para os seus estudos internos da unidade dos cursos, quanto do curso da CPA também, tá? E eu encerro aqui a minha apresentação e abro espaço para dúvidas, perguntas, sugestões, porque a maioria dos estudos que nós fazemos aqui, eles são feitos com base em sugestões que foram feitas, algumas, por exemplo, no Avalia UNB. Então, são melhorias que nós fazemos, às vezes os professores se debruçam no material e dizem, olha, a gente precisaria de tal informação, e a gente verifica se tem como fazer esse ajuste nos relatórios, tá? Então, nós convidamos todos vocês a olharem esse material, verificarem o que ele aproveita, inclusive fazer sugestão de novos estudos. Nós estamos abertos a esse trabalho, porque é o nosso objetivo, é melhorar e auxiliar todos os coordenadores de cursos, docentes, auxiliar na melhora dos cursos, tá? Dentro das nossas possibilidades. Obrigada. Obrigado, Júnior. Aí, vou abrir a palavra aqui, se alguém quiser comentar um pouco, falar de alguma experiência, esse seria o momento. Nada? Vários alunos aí gostaram das informações sobre egressos? Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma questão? Aqui é o professor Wander, coordenador acadêmico do FCTE. Algum professor gostaria de fazer comentários, até perguntas, né, pessoal? Bom, professora Andréia, coordenadora do curso de energia, tá? Tem alguma questão, Andréia? São tantas questões, né? Primeiro, gostaria de É. agradecer a todos, a Guilherme, a Juni, e com certeza vou buscar esses dados, né? São dados que nos interessam bastante. Fiquei com algumas dúvidas com relação a alguns dados apresentados, mas basicamente com relação a esses dados institucionais, né? Alguns dados que foram mostrados são dados de 2019. Fiquei com algumas dúvidas, Juni, com relação a isso, mas vou visitar essas unidades, esses dados, esses sites que vocês encaminharam são de grande interesse para mim. Eu entrei recentemente na coordenação da engenharia de energia, mas já deu para perceber que a gente precisa trabalhar bastante alguns dados da coordenação. Então, desde já agradeço e com certeza vou buscar esses dados aí. Obrigado. Muito obrigada. Alguém mais?
vamos lá. Então, assim, eu gostaria só de agradecer, né, a CPA e todos os envolvidos por esse seminário. Para nós é muito importante ter acesso a esses dados, né, esses números. A gente vai agora... Inclusive, eu gostaria, se fosse possível, disponibilizar a apresentação para a gente. Aí também. Tá? Porque a gente vai, então, convocar direção, que não está presente, mas pediu que eu viesse aqui representá-los, né? Coordenadores e interessados, professores e alunos e técnicos, servidores, para a gente discutir esses números. A gente tem um dia sendo programado para o início do próximo semestre, para fazer uma espécie de oficina pedagógica, e seria muito interessante ter um espaço para estar conversando sobre esses números. Me chama a atenção alguns números aqui que assim, eu tenho tentado, de alguma forma, tangenciá-los, até atualizá-los. Por exemplo, a evasão. A evasão é um número muito difícil ser hoje tangenciado aqui na FCTE, né, aqui no Gama, porque nós temos um desbalanceamento de entrada que causa uma distorção muito grande, cria variáveis anômalas, por exemplo, para o curso de software. Vocês devem estar sabendo dessa situação, né? Só informando que agora, em 2024-2, nós tivemos cerca de 82% de alunos escolhendo software, né? Nossa. Caramba. Então, uma situação muito, muito difícil de lidar. Então, assim, é difícil a gente prever, por quê? Porque tem a taxa de sucesso, por exemplo, dos nossos alunos, né? Ela deve ser medida pelo número de alunos previsto no nosso PPC, 56 alunos, para cada curso aqui da FCTE, versus o ciclo de saída desses alunos, ou ela deve ser medida pelo número de alunos matriculados no curso, que ocorre ao terceiro semestre, né, quando ele é obrigado a fazer uma escolha por alguma das engenharias, né? Então, você vê que é difícil fazer esse monitoramento, porque quando chega no terceiro semestre, você tem esse tipo de número que eu apresentei aqui, né? Software com um número muito alto de alunos. Então, como é que eu faço essa comparativa da minha taxa de sucesso? Como é que eu monitoro, por exemplo, a evasão no meu curso, sendo que ele só vai escolher mesmo uma engenharia no terceiro semestre? A evasão, então, como é que se ela ocorrer no primeiro semestre, no segundo, no terceiro, eu não posso relacioná-la a um curso específico, né? Eu tenho que relacionar ela à área de engenharias, que é onde ele ingressa, mas engenharias não é um curso, né? Não tem egresso, não tem TCC, não tem... Então, o modelo ABI ele acaba produzindo essas dificuldades aqui para a gente, de gerar com precisão o número de alunos que são egressos de cada curso, o número de alunos que abandonam cada curso, né? Então, a gente precisaria ter uma atenção especial de como coletar esses números aí com mais precisão, né? Senão a gente está falando de coisas que não são tão, digamos assim, assemelhadas à realidade. Outro comentário que eu gostaria de fazer é quanto ao controle de remuneração e empregabilidade dos alunos por curso, né? Muitos dos nossos alunos aqui no Gama, e aí especialmente os alunos de software novamente, eles trabalham com regime de pessoa jurídica, que não é captado pela RAIS, né? A RAIS ela trabalha com outro regime de trabalho. Então você acaba tendo uma distorção tanto no remuneratória quanto no número de egressos empregados, né? Porque a gente teria que arranjar um outro jeito de estar fazendo esse rastreamento desses alunos egressos, né? Então, por exemplo, a gente teve um pico de remuneratório para software na pandemia e não foi captado, porque esse pico de remuneratório ele se deu muito através de contratos particulares, como pessoa jurídica, por exemplo, né? E o outro comentário que eu gostaria de fazer é quanto ao questionário de avaliação do desempenho docente, tá, gente? Que é de responsabilidade de vocês, não é? Ou não? Da Não. CPA? Não? Eles sempre perguntam isso. É com Puxa o vida. DEG. É o DEG que faz? Então, Isso. cancela aí.
faremos o questionamento ao DEG. Não, mas temos uma representante aqui, se a Harineide souber também, né, te ajudar nisso. Ora, Sim, Harineide, se sim, manifeste. eu represento aqui o DEG. Na realidade, é a SEG, né, que está na EGE sob o DEG. A SEG cria comissões e discute, então qualquer alteração ela é bem-vinda, né? Nós temos até algumas sugestões recentes, infelizmente elas chegaram via ouvidoria, então, assim, tiverem propostas, por gentileza, podem mandar para a gente. Temos sim. Vamos tratar offline aqui para não onerar, né, as pessoas. Mas temos Obrigada. propostas e dados efetivos que Perfeito. mostram assim, a pertinência do que a gente está pedindo, tá bom? Obrigada. Obrigado, Harineide. Continuando essa questão da ABI, né, só gostaria de informar que foi citada como um dos eventos, digamos assim, considerados como pontos a serem tratados na FCTE. A ABI, ela é um regime de entrada, para quem não sabe, né, de ingresso único, né? Área básica de ingresso é um modelo que foi adotado no começo da FCTE, onde nós temos até hoje esse modelo. O aluno ingressa no curso de engenharias, ele faz vestibular, ele é aprovado e ele tem que fazer uma escolha ao terceiro semestre de uma das engenharias, né? Os PPCs aqui do Gama, eles oferecem 56 vagas por curso, né? Então, se o mundo funcionasse do jeito que a gente pensa, haveria uma distribuição equânime desses alunos, né, para os cursos. Mas, ao longo do tempo, foi havendo uma distorção de preferência de escolha dos alunos em favor do curso de software, né? E, nesses anos todos, a gente tentou fazer algumas coisas, o corpo diretivo passado também, mas nada que fosse efetivo para conter essa avalanche, né? Hoje nós temos essa grande distorção que precisa ser tratada de modo conjunto, não só do ponto de vista de software, mas também das outras engenharias e também da UNB como um todo. No ano passado, ano retrasado, final de 23, início de 24, foi decidido que nós implementaríamos um ranqueamento. Esse ranqueamento ele está em vias de implementação, né? E se tudo der certo, a gente implementa ele no ano de 26, primeiro de 26 no vestibular. A hipótese aqui de sucesso do ranqueamento é que os alunos, os primeiros alunos irão escolher software, como é padrão, e os restantes dos alunos que não puderem entrar em software irão migrar para os outros cursos e distribuir pelos outros cursos, né? Então, se isso ocorrer, a gente tem uma eficiência comprovada do ranqueamento e todo mundo vai ser feliz. O que nos preocupa é se esse fenômeno não acontecer dessa maneira, né? E a gente precisa de ajuda para pensar planos B, Cs e Ds para esse tipo de situação, tá? Então, a CPA, ela nos fornecendo dados, ajudando a gente a entender o comportamento dos alunos, o que está acontecendo quando ele forma, quando ele abandona, as taxas de evasões, porque o ranqueamento ele vai ser feito nas primeiras disciplinas lá, né? Primeiro semestre, segundo semestre. Aí, no início do terceiro semestre, o aluno vai ser matriculado a partir do desempenho dele naquelas disciplinas. Então, nós precisamos muito saber quais são as taxas de evasões históricas nessas disciplinas, para ter algum nível de previsibilidade do que pode acontecer, do que pode não acontecer. Então, eu vou procurar vocês, como coordenador acadêmico, para a gente tentar fazer um levantamento mais acurado dessas taxas de evasão, reprovação, desempenho do aluno, né? Porque a gente precisa cuidar muito bem da implementação desse ranqueamento, porque ele pode gerar alguns transtornos ligados à saúde mental do aluno. Pode ser que não aconteça da maneira como a gente está prevendo, a gente espera que sim, espera que aconteçam as coisas da maneira mais apropriada possível, mas é preciso ter cartas na manga e ações efetivas de cuidado, principalmente com a comunidade discente. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado mais uma vez por nos brindar com esse seminário, tá? Obrigado, professor. Muito interessante a questão do ranqueamento. Eu pelo menos não estava sabendo dessa iniciativa de vocês. E a gente já sabe desse desafio que vocês têm realmente com relação
a distribuição interna aí, né, das vagas. Toda essa questão de ABI, até eu sei que é complicado para vocês, né, mas é complicado para a gente aqui na DAI também, porque a FCTE agora, né, é a única que tem realmente o sistema de ABI, né, aqui na UNB. E isso, no Centro da Educação Superior, causa várias dificuldades para a gente também, porque às vezes, né, o aluno não deveria estar no curso específico, mas ele ainda está na ABI geral, né, a gente tem que ficar mantendo lá, e o INEP reclama com a gente que não deveria ser assim, mas é o jeito que está no sistema, né, a gente não tem controle sobre isso. E toda a parte de métricas, né? Isso bagunça bastante, porque ele entra numa coisa geral e depois vai para uma específica, e às vezes ele não vai para não, às vezes não, né? Aparentemente, na maioria dos casos, ele não vai para a específica que ele entrou, né? Então, realmente, como funciona, né? Como fazer isso funcionar para a gente entender e ajudar. Então, eu reforço aqui, né, o que a Júnior comentou, de estarmos à disposição para isso, tá? É do nosso interesse também estudar isso, ajudar vocês. Temos acesso a diversos dados, né, que dá para fazer aí algo que com certeza vai ajudar vocês e com isso a gente consegue também padronizar algum relatório, né, fazer algum produto nesse sentido que vai ser útil não só para vocês, mas também para outras unidades, né, porque a nossa ideia é sempre ter algo mais não geral, né, mas algo padronizável e que seja útil, né, para todos os cursos, todas as unidades. Então, ficamos aí à disposição, tá? E a gente ressalta que essa apresentação ela foi gravada porque ela vai ser subida para o YouTube, a gente vai subir para o YouTube no canal da CTA, e aí a gente vai enviar, essa semana que vem, provavelmente, tá? A gente envia para vocês um documento SEI com os links, com a gravação, o link da gravação, porque aí vocês podem passar para os colegas para ter essa discussão depois em cima desses dados, tá? Então vai ser enviado para vocês. Perfeito. E aí, acho que Ok. A apresentação também é enviada, Júnior? também, ela vai a apresentação, os links de documentos, então, para o site do avaliação, para tudo, o link do vídeo do YouTube, e aí, assim, por esse sem mesmo já vai ter nossos contatos, caso vocês precisem de mais informação, a gente inicia essa conversa, tá? Ok. Perfeito. Se ninguém tiver mais nenhuma colocação, acho que a gente pode encaminhar aqui para a finalização. Então, acho que é isso. Obrigado, viu, gente? Foi ótimo estar aqui e estamos à disposição. Muito obrigada a todos. Obrigado. Bom final de Boa tarde a semana, bom todos. final de Tchau, tchau. dia. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.